Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente audiência pública, convocada nos termos do artigo 21 do inciso 7º da Lei Orgânica do município de Rio Negro e com o artigo 196 a 199 do regimento interno dessa casa. Gostaria de dizer uma boa noite a todos, agradecer a todos vocês, né, depois de um grande dia de trabalho, estar presente nessa audiência pública. Quero começar apresentando os vereadores que estão presentes nesta noite. O convite, então, foi para os 11 vereadores, né? Então, hoje presente está a vereadora Maria Célia, que é aqui da localidade da Fazendinha, vereador Giovanni, do Canal C, e a vereadora Isabel. Queremos agradecer, então, a presença de todos os moradores, né? Nós estamos fazendo essas audiências públicas, trazendo a Câmara de Vereadores mais perto das comunidades do interior, para a gente saber qual é a dificuldade que as comunidades do interior estão enfrentando. Essa já é a quarta audiência pública que a gente está promovendo pela Câmara Municipal de Rio Negro, onde um dos temas é a água, falta de água, né? Então eu não sei como está a situação da água aqui da comunidade, mas não é só água. Então hoje é um dia especial para vocês, especial também para a gente que está aqui essa noite, principalmente nós vereadores que estamos aqui presentes. Então a gente quer escutar tudo que a população tem para reclamar ou para elogiar, né, o nosso município de Rio Negro. Então a gente escreveu aqui algumas pessoas que vão usar a palavra e a gente queria deixar que vocês ficassem bem à vontade, tá? Agradecer também a nossa secretária de saúde que está aqui hoje presente, né? A quarta audiência pública é a primeira audiência pública que a gente recebe uma secretária, que isso é de grande valor, né? Tanto para o trabalho do vereador, quanto prestigiando vocês da população do interior. Então, além de água, estradas, também nós queremos ouvir a dificuldade que vocês enfrentam com energia elétrica, a estrada, né, postos de saúde, e tudo isso vai ser registrado e documentado e levado para as autoridades, tanto do nosso governo municipal quanto do governo do estado. Então, quero convidar a vice-secretária Isabel, né, para dar início aos trabalhos da audiência pública, informando sobre as regras da audiência pública. Boa noite a todos, então. Eu já gostaria de começar explicando por que nós precisamos gravar, né? Então, as audiências e as sessões da Câmara de Vereadores, elas precisam ser gravadas, né, para um atendimento do Tribunal de Contas e para o regimento interno. E também para que a gente não perca nenhuma das reivindicações que vocês vão fazer e vocês também não percam nada das nossas falas. Por isso, a obrigatoriedade de gravar as audiências públicas e as sessões da Câmara, ok? Então, a audiência seguirá as normas do regimento interno. Todos os inscritos, né, que fizeram a inscrição ali junto com o nosso Luiz Vala, que estava perguntando quem queria fazer uso da palavra, né, poderão fazer uso da palavra por 10 minutos cada um. Então, cada um tem 10 minutos, faz a sua explanação. Após a manifestação dos inscritos, será aberto espaço para manifestações aqui, né, dos vereadores, né, da nossa secretária da Saúde, da servidora da Secretaria da Saúde. A Janete é servidora da Secretaria de Saúde já há muitos anos, né? Sempre acompanha o secretário ou a secretária da pasta para que possa dar assim algumas informações mais técnicas, digamos assim. Então, mais uma vez, muito obrigado, Mayra, por estar conosco, a nossa secretária de saúde, e a servidora Janete, né, que está aí conosco para também esclarecer algumas dúvidas que possam aí aparecer. Após a manifestação, então, será aberto o espaço para manifestações nossas, né? E solicitamos que todos os participantes mantenham o foco na pauta da audiência, que prioritariamente é a questão da água, mas também a questão da saúde, da educação, né, questões de atendimento na unidade básica de saúde. A gente já escutou alguma coisa sobre o atendimento ao idoso, né, programas que venham até o interior, né? Que muitos programas, às vezes, eles abrangem mais a área da cidade ou a área urbana, digamos assim. Então, se vocês têm alguma reivindicação que querem que seja trazida até vocês,
essa oportunidade, né? A gente está aqui para ouvir a população. Isso é uma nova ação da atual mesa diretora. A mesa diretora, né, o presidente é o Dair, que veio com essa proposta. Eu sou segunda secretária. Tem o Luiz Mini, que chamo, ele é mais da parte do lajeado, mas atende toda a comunidade. E a professora Milene também, que faz parte da mesa diretora, hoje não puderam estar aqui. Então, a ideia é essa: vir até o interior, vir até vocês, para ouvir da boca de vocês. Hoje é o dia. O que está precisando, o que está difícil, vamos conversar. E é assim, gente, uma conversa mesmo. Vocês falam, a gente registra e vamos depois buscar, né, a solução ou o atendimento daquilo que vocês quiserem. Qualquer coisa, ok? Então, passo a palavra para o presidente. Pessoal, só mais uma observação. Eu preciso que cada um que queira falar, que fale aqui na frente, no microfone, para que a gente possa deixar registrado, tá bom? Então, convido para fazer uso da tribuna, né, com um tempo de 15 minutos. A primeira inscrita é a Valdirene. Boa noite a todos. Mayra, obrigado por ter vindo, Janete. Então, assim, aqui na nossa comunidade a gente ouve muito sobre a unidade de saúde da gente. Por que ela está fechada? Por que ninguém não funciona aqui? Todos nós gostaríamos que a unidade ficasse aberta pelo menos uma vez no mês para atender a população. Para que viesse um médico aqui, para que a gente tivesse vacina no local, para que a gente tivesse uma triagem decente, uma internet para o médico não vinha, o médico vem atender, mas ele não tem internet para abrir o sistema, né? Porque não carrega. Então, assim, o que a gente ouve a população é isso, que nem todos os dias a população está doente, é o que a gente mais ouve. Mas a nossa sociedade, a nossa comunidade, ela está abandonada nessa visão. A gente precisa, assim, que um técnico de enfermagem, que a enfermeira passe na casa dos idosos. Tem pacientes aqui que precisam de curativos diários. O pessoal da unidade de saúde não vem, né? Teve pessoas reclamando que não tinha carro, mas a gente sabe que que a enfermeira da unidade lá da cidade vem com o carro e não passa nas casas. Teve paciente que quase perdeu o membro inferior. Outras coisas que a gente não sabe, mas a gente ouve vultos assim e comentários. Então, eu, como moradora da Barra Grande, eu gostaria que a nossa comunidade fosse muito bem representada. E a gente não vê ninguém falar da nossa Barra Grande, a gente não vê um vereador na nossa comunidade, é só quando vem pedir voto. Isso não é legal. A gente gosta que alguém venha aqui, que converse com a população, que faça uma reunião, porque quando a gente vai votar, todos nós somos iguais. E quando a gente precisa, a desigualdade. Então, a gente gostaria que a nossa comunidade fosse tratada como um todo, com humanização, com respeito, principalmente com educação, né? Porque a gente só recebe pedras. Outra coisa, foi feito um baixo-assinado sobre a unidade de saúde. Eu não sei para quem que eu entrego, né? Então, faz 8 dias que eu assumi a Associação dos Moradores. E eu gostaria muito de solicitar hoje aqui, né, nós da associação não temos um terreno, tem ali o terreno da escolinha municipal, que é do município. A gente gostaria de solicitar esse terreno e um barracão que eu sei que o município fornece, que tem uns planos, para a gente ter para a associação, porque tudo a gente depende da igreja. E a gente gostaria de ter reuniões para os idosos, quando viessem alguém ali, a gente fazer alguma coisa para os idosos, para nossas crianças. A gente quer solicitar esse terreno e quer solicitar o barracão. A gente gostaria muito que a gente fosse atendido nisso. Então, a minha parte era essa, sabe? Não quero me estender muito, porque eu entendo a demanda do município, a gente não tem equipe suficiente, mas a gente gostaria, sim, que a gente fosse lembrado uma vez no mês, se fosse possível. Obrigado, Valdirene. Então, a próxima inscrita é a senhora Laís.
Boa noite, povo. Bom, o que eu queria dizer, a nossa amiga Val já falou tudo. Muito obrigada pela senhora estar aqui. E saber que o nosso principal foco hoje é a saúde, que está precária. Eu sei que está precária em vários lugares, né? Mas nós aqui estamos esquecidos. Barra Grande não existe para o município de Rio Negro. Nossas estradas estão horríveis. Foi arrumado no começo, dei parabéns para a dona Maria Célia, né? Lembra? Que no começo estava muito lindo, mas agora tá feio de novo as estradas. Sabe, a gente tem 2 pedreiras aqui. Então, podia ajudar mais a gente, né, do que as outras comunidades. Nós estamos aqui, a Deus dará. Os nossos idosos aqui não tem nada para eles. Gente, são pessoas idosas que não conheceram alguma coisa diferente, não viram coisas diferentes na vida. E que eles tinham direito, de igual o povo da cidade tem, de fazer uma viagem, de ir para uma Aparecida. Às vezes, muitos deles não têm condição, né? E tem como eles disseram, tem a social que faz isso, né? Então, a gente queria pedir por eles, pelos idosos, um lugar para as crianças. Nossas crianças aqui, todo mundo tem filho pequeno. E nós não temos onde levar nossos filhos. Na cidade tem várias praças, vários parques lindos para a família de lá. E nós aqui? Onde a gente vai num domingo à tarde com a nossa família? E muitos trabalham na cidade. Poxa, para a gente ir para a cidade final de semana novamente, é cansativo. Então, a gente queria ter um lugar de lazer para nossas crianças, um lugar para os nossos idosos, viagens, alguma coisa do tipo. E, principalmente, igual ela falou, a saúde. Nós necessitamos. Tem a fazendinha lá, só que é o posto da fazendinha, né? A gente aqui não tem nada. O que a gente tem aqui? Temos só a nossa igreja. Muitas das vezes precisamos de um lugar para fazer alguma coisa, uma festa do Dia das Crianças, um evento do Natal para as crianças, um bingo. Tem que usar o salão da igreja, sendo que a gente podia ter um salão para a gente ali. A gente fazer até um baile ali, um negócio legal, divertido, não só para os idosos, para as crianças, como também tem jovens aqui. Precisamos de coisa para os jovens também e para toda a população. Eu acho que a maioria eu já falei tudo. É isso, não vou me estender. Não sou muito boa com as palavras, porém eu acho que é a necessidade que a gente tem. Que vocês olhem com um pouquinho mais de amor para a gente aqui, que nós pagamos imposto, como as pessoas da cidade pagam, a gente como eles são, e a gente merece um pouco de cuidado, um pouco mais de respeito com a gente, né? Que vocês possam olhar mais para a gente aqui, que estamos esquecidos. Olá, confirmou, viu? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. Obrigado, Laís. Então, a terceira pessoa inscrita, a senhora Nair. Boa noite. Eu queria falar o seguinte. Nós precisamos de tudo aqui. Nós estamos há anos abandonados aqui. Completamente no abandono. A prefeitura só se importa com a fazendinha, que é Lajeados Vieira e outros lugares. Aqui nós não temos estrada, não temos luz que preste, não temos saúde, não temos absolutamente nada. É nós por nós mesmos. É nós por nós mesmos. Eu saio dentro de um banhado da minha casa para mim. O meu carro está virado um lixo. A estrada é um banhado. Vamos lá ver o tamanho das agriculturas que nós temos aqui. O tanto que a Barra Grande produz. O tanto que a Barra Grande produz. Todo mundo aqui é trabalhador, ninguém é vagabundo e nós não temos saúde, não temos absolutamente nada. Essa luz da Copel não presta, essa estrada não vale nada, não tem como transitar. Lá onde eu moro é lama, completamente um barro que fica dessa altura quando chove. Eu gasto milhões para consertar o carro, não posso comprar um carro novo porque não adianta. A saúde, o médico tinha que vir pelo menos 2 vezes no mês ali. Nós temos esse direito, está na Constituição. E não querem, é só tudo fazendinha. A patrola vai lá e passa e vai para fazendinha. Aqui nós, as pedreiras estão aqui, nós não temos direito a uma caçamba de pedra. Que prefeitura é essa? Ontem eu fui maltratada lá na prefeitura. Ontem eu fui pedir simplesmente porque está vindo cobrança de iluminação pública para me pagar.
Digo, mas aonde que está esse poste? Se eu moro no meio do mato para alumiar o quê? Alumiar perereca? Não quiseram dar baixa. Não quiseram dar baixa. Diz que é pouquinho, posso pagar. Eu já fui muito maltratada na prefeitura, que eu fui pedir para empedrar a minha estrada lá. Eu falei até com o prefeito, eu fiz pedido lá. Naquela reunião da saúde, eu falei com o prefeito. Ele disse que ele ia mandar um lá. O homem veio dar uma portão na minha casa e disse que ia medir a estrada. E assim que a patroa viesse para cá, eles iam empedrar. Até hoje. Eu estou do mesmo jeito. Então, o que a gente vai fazer? A gente, para ir daqui lá na fazendinha, são acho que uns 17 ou 18 quilômetros. Até para votar, nós temos que ir lá. Eu não vou votar. Por que eu vou pôr o carro para ir daqui lá? Para nós não ter nada aqui. Não tem, tiraram até o local de votação daqui. Mas nós pagamos imposto igual, nós temos muita produção aqui. Nós pagamos muito imposto sobre a produção aqui. Quantas vezes foi e eu mesma processei a Copel? Porque tinha dias que se uma vaca me perdoa, te dizia, mas se uma vaca fizer xixi embaixo da linha da luz, cai. Cadê sindicato rural? Cadê vereador? Cadê prefeito? Cadê aquele Imater, sindicato que só serve para catar dinheiro da gente? A Imater tem que fazer um projeto para a gente plantar, eles cobram. A gente tem que pagar tudo. Pagar imposto para andar na estrada e não tem estrada. E tem que pagar IPVA. Então, nós pagamos e pagamos de novo para ter. Se nós quisermos um médico, nós não quisermos morrer, nós temos que ir lá pagar um médico particular? O que é isso? Se nós estamos pagando nossos impostos um dia, se a gente não paga, o nosso nome vai para o Serasa, vai para sabe Deus para onde tanto. Eu sou uma pessoa muito honesta. Eu quero ver quem tem a coragem de apontar um erro que eu cometi na minha vida. Nenhum. Eu sou uma pessoa justa. Muito justa. Tanto que eu estou cansada, eu estou doente dessa situação, de ver isso aí a vida inteira. O que a gente passa de nervosismo por causa dessa luz, passou e passa com essa luz da Copel, agora tá bom. Mas é só dar uma trovoada, ela já começa a piscar. A gente já fica inseguro, vai perder o que tem? Então ninguém ajuda nós. Nós só estamos levando o que é nosso para lá, levando e deixando e nada volta. Então é isso. Obrigado, senhora Nair. Então, a quarta pessoa inscrita, a senhora Araci. Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades presentes aqui. Meu nome é Araci Turchin Macuim. A gente tem uma moradia aqui na Barra Grande. Talvez vocês não me conhecem ainda. E a minha reivindicação é referente à iluminação pública. Justamente o que a senhora Nair falou ali, todos sabem que não existe aqui. E para que a gente consiga tirar isso da conta de energia, a gente precisa de fazer um mundo de documentos
protocolar coisas lá na prefeitura, fazer protocolos, solicitando, né? E mesmo assim é demorado. Eu já fiz um protocolo, solicitei lá na prefeitura direto com o pessoal lá de obras. O prazo seria 10 dias para eles verificarem. Já faz mais de 30 dias e até agora nada. O que acontece? Ainda está lá na mesa de uma pessoa, né? Não vou citar o nome aqui, para que eles venham fazer a vistoria. Mas a gente não precisa vistoria. Todos sabem que não existe iluminação pública aqui. E é cobrada essa taxa de todos os moradores. Então, a minha reivindicação não é para mim, é para todos. Então, eu gostaria que os vereadores, os nobres vereadores que estão aqui, derem uma mãozinha, procurem verificar lá essa situação e cancelem, extinguam isso da conta de energia de todos. Porque não tem, não existe. Não tem e é cobrado indevidamente. Conforme o valor que é a conta de energia, é um valor. Se você gasta menos energia esse mês, a energia, a iluminação pública é menor o valor. Mas se você gasta, né, às vezes acontece de gastar bastante, nossa, sobe lá em cima a conta, devido ao valor da iluminação pública que nós não temos. Então, é uma coisa assim que está errado, a gente sabe. Então, é uma reivindicação para todos os moradores. A senhora Nair, ela comentou aqui, eu acredito que todos estão de acordo, né? E quanto à saúde também, eu concordo com todos os que já falaram aqui, é importante, né, trazer o médico uma vez ao mês, uma vez, ou a cada 15 dias, pelo menos, né, que venha na escolinha ali que tem, a antiga escolinha, que agora é um posto, né? Então, os moradores, eles merecem esse atendimento, né? Então, seria isso. Outra coisa que eu gostaria de falar, quanto a dona Nair falou ali também, sobre a estrada, que ela não consegue sair da localidade dela por causa do... né? Enfim, existe o programa Porteira Dentro, não existe? E por que não é atendida a comunidade? Então, eu acredito que, se um morador vai lá fazer uma reivindicação, ele deve de ser atendido. Se existe esse programa Porteira Adentro, tem que ser atendido com pedras. Tem que ser melhorada a entrada e saída, né, de cada morador, de cada munícipe daqui, da Barra Grande. A Barra Grande nossa, é uma maravilha morar aqui, né? Então, vamos tentar, vamos ajudar esse povo, gente. Então, seria isso. Eu agradeço pela oportunidade, né, de ter a palavra para mim, né, poder colocar a reivindicação que a gente veio fazer aqui. Tá? Muito obrigada. Obrigada, dona Araci. Então, passo aí a quinta palavra para a senhora Eliane. Boa noite a todos. Eu só queria falar sobre a saúde. A saúde vem acontecendo uns casos muito ruins, porque eu tenho meu marido lá, como todo mundo sabe, que ele é bem doente. Várias vezes precisei de atendimento no posto da Fazendinha. Liguei para a agente comunitária. Ela disse que eu podia ir lá, que tinha médico. Quando chega lá no posto, eles dizem que não tem. Não tem, mas não tem ninguém no posto para ser atendido. Volta sem atendimento para casa, tem que procurar na cidade. Daí, quando chega em casa de novo, eles chamam daí para ir lá consultar. Daí, que palhaçada que fica pra gente isso daí. Como eu comentei com a moça do posto, gasolina não dá em árvore. Então, cada um, eu acho que tinha que ser mais, como disse para nós aqui, tinha que ser mais a saúde e a questão de água. Que ninguém tem água aqui. Pelo menos nós lá não temos, não sei os outros, né? Eu pedi um caminhão de água há 15 dias atrás. Choveu primeiro para juntar água, para daí ele solicitar que eu precisava da água. Agora não precisa mais. A vez passada foi a mesma coisa. Estava tudo seco, as crianças morrendo tudo de sede, não tinha água, nós fomos pedir. Mas amanhã vai. Levou 20 dias para vir a água. Aí já choveu, já juntou água. Então, a questão nossa é a estrada, saúde e, como diz
água, né? Então, que não, outra coisa para nós mais não precisa. E outra coisa que eu queria falar, não sei se é a questão, que tem muita gente da fazendinha aqui também, a questão, cachorro na estrada. Se tivesse um para tomar providência nas horários de colocar as crianças na escola, no ônibus para ir para a escola. Eu já tenho várias mordidas nas pernas passa, tá o dono, tá os cachorros, mas o dono não pega os cachorros, não tira da gente, cai, quebra a moto, arranca a couro das pernas, o dono fica olhando, que nem aqueles os vídeos que eu mandei lá para você. É tudo no ponto de ônibus que acontece aquilo. Então, se tivesse alguém para tomar providência, para os donos deixar em casa, pelo menos os cachorros também amarrados, já era uma grande coisa. E para nós aqui, nós só precisamos água e saúde. E estrada. É a única coisa que nós precisamos de verdade aqui. Não é só eu aqui que preciso, mas acredito que tem mais gente aqui que também precisa, que estão nessa questão. Então, no forte do assunto no momento, é isso mesmo. Obrigado, senhora Eliane. E convido o senhor Paulo agora para usar a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, comunidade. Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras que estão aqui presentes. Então, aqui nós temos as nossas necessidades e hoje é o dia que nós se reunimos para apresentá-la para vocês, o que puderem ajudar nós. Como já foi falado na parte da estrada, a gente está um pouco abandonado e a nossa comunidade, por ser uma comunidade pequena, nós sentimos um pouco até meio abandonado na questão da saúde, da estrada, em todas essas partes. Mas nós somos um povo trabalhador, um povo que tem que ser respeitado, assim como todas as outras comunidades maiores estão sendo respeitadas, nós também merecemos esse respeito. Então, aqui eu queria colocar, falar sobre a saúde, né? Ao menos 2 vezes o médico na posto da unidade da Barra Grande seria uma necessidade de conseguir isso. Com a instalação da internet, como já foi falado, para que o médico possa atender as pessoas, ter o seu computador lá para acompanhar a saúde dos pacientes. Sem isso também não vai resolver. E outra coisa, sobre a água, que não é meu caso. Eu tenho água até bastante em casa, então não tem, mas tem bastante gente aqui que tem a necessidade, está passando por muita dificuldade sobre a água. E outra também a parte da energia elétrica. Temos aqui a Copel, que é todo o nosso município, quase todo é Copel, e basta o tempo dar uma escurecida, já estamos sem luz. Aconteceu já nós ficarmos 3 dias e meio sem energia elétrica. Aí, quando vem aquela sobrecarga. Aí vai o freezer, vai os seus aparelhos elétricos que tem em casa, então causa prejuízo a todos da comunidade. Não é só a nossa comunidade, todas as outras, acho que é mais ou menos igual. E daí fica aquela oscilação, sobe, desce, aí não tem aparelho que aguente. Então, essa aí é que eu passo para vocês, se puderem fazer uma força aí para nós, ficamos esperando. Obrigado. Obrigado, senhor Paulo. Convido agora a senhora Maria. Maria Clara. Boa noite, comunidade, senhores vereadores, secretária. A nossa comunidade vai falar sempre a mesma coisa. Eu acho que vocês já estão preparados. Porque se nós temos essas necessidades, é o que todos têm para dizer. Uns vão dizer de uma forma, outros de outra, mas a necessidade continua sendo a mesma. Copel, nós temos problema até com a fatura. Para imprimir a fatura, que você vai lá, às vezes não está nem imprimindo, tem que ir lá no centro fazer um frege para conseguir. Nós, quando nos mudamos para Barra Grande, compramos a nossa propriedade, tínhamos um projeto de colocar uma leitaria. 6 meses para conseguirmos instalar a nossa luz. Conversávamos com a Copel, eles não achavam o nosso endereço. Estava lá, eles vieram visitar e não nos acharam. Só que as terceiras conseguiam nos achar. Lá no fundão, numa chácara que a gente alugou. Iam lá bater lá dentro. A Copel não conseguia.
Isso tudo para me mandar uma fatura de 50 mil para instalar a luz, porque precisavam 3 postes. Beleza, não, me recuso, não pago. Ótimo, consegui. 6 meses. Aí, vamos colocar a leitaria. Não dá. Como diz os nossos colegas vizinhos aqui, se dá um vento, não se tem luz. Aí você tem um gerador e você vai ter que ter um consumo com diesel. Não, isso fica muito caro, não compensa. Aborta essa missão. Então, a luz realmente é uma necessidade grave, tem sido bem problemático para toda a comunidade. Temos também as estradas, que eu acredito que os nobres vereadores perceberam, hoje não está fácil. E tem mais uma reclamação, assim, quando passa a máquina no seco, eu não sei se é um problema técnico, o que que é, fica uma esfregadeira, não resolve de nada. Aí vem a chuva e a coisa complica um pouco mais, porque onde estava aqueles vincos ali, faz um buraco um pouco maior. Então, nem quando está sendo resolvido, não está sendo resolvido. Aí temos a saúde. Vamos para a saúde. O médico foi retirado da nossa unidade com a justificativa de que nós não temos internet. Gente, a senhora secretária vai saber do que eu estou falando. As nossas agentes de saúde do município, elas têm um tablet no qual elas carregam diariamente no sistema tudo o que precisa para elas fazerem aquele atendimento. E no final do dia, com as devidas atualizações, elas devolvem aquilo para o sistema. Vejam, gente, o médico não ter dados do paciente não justifica. Hoje, na época da internet, não se consegue fazer um método semelhante a esse para se puxar os pacientes que tem só nessa unidade, vir aqui, o médico ter acesso às informações e devolvê-las no final do dia atualizado, como é feito com a agente de saúde? Isso é inviável? É tão impossível assim? Para 2 vezes no mês, 1 vez no mês? Agora vamos falar da população que precisa disso. Nós temos aqui pessoas que têm tratores, têm terra, têm alguma coisa em termos de capital. Mas isso não é dinheiro, gente. O agricultor não tem um salário mensal garantido. Quando ele precisa se locomover daqui, ele tem um custo. E esse custo, se for fora da safra, vai ficar bem pesado. Mas nós estamos falando das pessoas que têm posse. E aquelas que não têm? E aquelas que não têm um veículo? Elas precisariam fazer o quê? Embarcar num ônibus aqui, segunda, quarta e sexta, que tem que programar para ficar doente, que é quando tem o ônibus. E vamos ir até a Campina? Vamos descer da Campina no ônibus às 8 da manhã, fazer um atendimentozinho rápido lá e aguardar até o meio-dia para poder voltar? Ou pagar um carro, um transporte para alguém, leva lá e traz de volta? Qual o custo disso? É tão inviável assim nós temos um médico 2 vezes no mês? É tão impossível assim? Eu acredito que não. Eu acredito que seria, assim, uma questão de boa vontade. A nossa população está esquecida. Isso já foi dito aqui. Foi dito por uma boca, por outra boca, com algumas palavras, outras palavras, mas a realidade é essa. Quando eu cheguei aqui e comprei aqui a propriedade, eu ouvi de todos. A Barra Grande está esquecida. Nós não temos um vereador aqui. Gente, não é um caso de ter-se um vereador aqui. É um caso de ser ouvido. Vocês viram as queixas aqui que pessoas foram até a prefeitura reclamar. Tiveram lá e não foram atendidos. Aliás, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, de verdade. Porque vir até aqui e escutar, claro que vocês viram, a população está nervosa com tudo isso. E não tem como não estar. Se você vai até lá resolver o seu problema e não é atendido, realmente te leva a um limite. Ao limite do descaso, vamos dizer assim. Porque você ter a necessidade é uma coisa, mas você buscar ajuda e não ter, fica um pouquinho mais pesado. Então, eu gostaria de deixar o foco. O meu foco é a saúde. Principalmente para aqueles que não têm condições de se deslocar. Gente, não é uma questão de custo. A unidade de saúde daqui, de Rio Negro, tinha um paciente da Campina, no qual botava ele dentro de uma viatura única, uma ambulância específica. Ele era acamado. Batia até São José dos Pinhais 3, 4 vezes na semana para fazer uma hemodiálise. E eu não conheço o paciente. Eu só fiquei sabendo do caso porque eu ia para Curitiba em tratamento e eu vi a ambulância indo daqui. Eu perguntei para o motorista o que era esse caso. E ele me contou, não, é um paciente acamado, tem que levar. Aí a gente fala que SUS é Sistema Único de Saúde. Nós estamos deslocando um carro, um motorista com desgaste, com combustível, para levar um paciente para Curitiba. A cidade vizinha aqui tem um ProRim. Fora o custo dessa pessoa, a gente pensa um acamado, a dor que tem, a dificuldade que tem. Ser removido para lá. Não, mas não se pode fazer parceria porque é outro estado. Então não é único.
Sistema não é único? Não é. Então, o que eu digo aqui para vocês, gente, não é só uma questão de custos e nada, é uma questão de boa vontade. Uma questão de pensar realmente na necessidade da população e no que pode ser de fato feito. Obrigada pela oportunidade. Eu vim porque eu falo isso para todo mundo, então quando eu cheguei aqui, alguém me perguntou, você quer falar? Quero falar sim. Porque eu estou aqui na comunidade, eu sou moradora, eu não sou turista, e eu sinto as dificuldades do meu povo aqui. A cada conversa, a cada encontro. Então eu venho aqui para falar. O nosso povo está sofrendo. Está abandonado, está no descaso. Obrigada. Obrigado, senhora Maria Clara. Pessoal, eu vou quebrar o protocolo aqui da audiência pública e gostaria de... Aqui acabou os inscritos, mas eu queria deixar a palavra aberta para alguém que queira usar a palavra. Pode ser, dona Rosa? Se alguém mais quiser falar, depois já vai se preparando aí. Então, boa noite a todos, boa noite aos vereadores. Ela falou sobre o Sistema Único de Saúde, lá o transporte. Então, aconteceu uma coisa com meu marido. Até daí eu lembrei, eu disse, eu vou contar. Eu não fui reclamar lá, só estou contando aqui que foi uma coisa que aconteceu com nós. O meu marido, ele sofreu um acidente dia 6 de dezembro. Ele foi direto para a Araucária, fez cirurgia. E eu liguei na secretaria ali do transporte e pedi para ir uma ambulância buscar ele, que ele não podia mover a perna, tinha que vir na ambulância. Quando eu cheguei em casa, ele estava alagado a baitaca ainda, era umas 6 e pouco, um Gol chegando. Ele veio sentado no carro, tinha 5 pessoas no carro. Ele chegou, meu filho teve que sair às pressas comprar remédio. Nós passamos, nossa, uns dias, daí tivemos que pagar uma consulta com o Dr. Jonas, remédio e tudo. Daí ele voltou de novo para lá. Fez mais cirurgia, daí precisamos da ambulância. Fui lá na secretaria, pedi o transporte, eles vinham buscar ele na casa. 3 horas da manhã, levantemos, fiquemos, esperemos. Deu 3, deu 3h30, deu 4. 4h15, daí nós vimos que ele não ia mais, peguei o carro, coloquei ele no carro, daí ele tinha que ir com a perna esticada, o meu carro só tem as portas da frente, tivemos que dobrar tudo ali para ele ir esticado, tive que ir lá no Rio Negro, acordar meu genro e ir para Araucária. Chegamos lá, graças a Deus, foi a última pessoa que eles atenderam, 7 horas nós estávamos lá, então foi a última que encerrou ali, não perdi uma viagem. Então, dali para cá, eu só estamos indo de Uber, que fiquemos com medo, Deus o livre, e graças a Deus ele está melhor. Agora vai fazer outra cirurgia, mas nós não procurei mais o transporte. E aqui na comunidade, nós precisava também do lixo. O lixo vem na fazendinha, aqui na Barra Grande nós não temos. Antigamente nós tínhamos reciclado aqui na igreja. Daí foi tirado, nem sei o motivo, mas foi tirado. Então faz falta o lixo, nós temos que enterrar, jogar fora, e nós não temos isso. Então, tanto o reciclado quanto o lixo normal. Então, obrigado. Obrigado, dona Rosa. Pessoal, mais alguém quer usar a palavra? Pode, fique à vontade. Pode pegar o microfone aqui. Eu gostaria de pedir uma academia aqui em algum lugar para o pessoal fazer exercício no meio da semana, final de semana. É muito bom a pessoa fazer educação física para a saúde. Obrigado. Mais alguém, pessoal?
Então vamos dar sequência à audiência pública, né? Encerrado então as manifestações da comunidade, iniciamos as manifestações das autoridades municipais e vereadores. Gostaria de começar então com a nossa secretária Mayra. Só para a gente não se prolongar muito, as autoridades, a gente marcou aqui 5 minutos, mas se precisar passar não tem problema. Com tanta... não dá, né? Boa noite à população, vereadores, né? É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, então, sou Mayra, sou secretária de saúde do município, assumi em janeiro, né? Minha trajetória são 15 anos de enfermagem na saúde, então, todo o momento de vida prestando assistência a pessoas, né? Então, eu tenho uma bagagem, uma pequena experiência aí no atendimento a pessoas, né? Ao cuidado com o ser humano. Sou enfermeira, né? Eu sei que tem grandes desafios, grandes argumentações, eu sei da questão do deslocamento, da distância, isso é uma angústia, né? A gente entende essa questão da necessidade da saúde talvez mais próximo, e já há um tempo eu converso, e não pensando apenas nessa localidade, porque a gente não tem só aqui, né? Tem o município inteiro e em vários lugares a gente tem também outras localidades que têm demandas, né? Voltadas à saúde. Sempre a saúde vem como uma prioridade, um questionamento, e é certo, é o momento mais frágil do cidadão, né? Quando mexe na saúde, é um momento de fragilidade, mexe com o emocional, mexe com, né, com toda a questão física, e então deixa esse abalo já torna ainda maior, às vezes, a demanda, né, do que ela se apresenta. O que eu posso trazer para vocês? Trouxe até minha agenda para anotar esses pedidos. Em relação à unidade Barra Grande estar fechada. Assim como vocês trouxeram aqui a necessidade do atendimento de qualidade, a gente precisa de uma estrutura de qualidade para prestar esse atendimento. Eu não posso colocar o cidadão, né? Tudo bem, é uma localidade, mas eu não posso prestar uma saúde sem qualidade. Eu tenho que ter, no mínimo, um ambiente salubre para eu armazenar minha vacina, armazenar o meu medicamento, para que vocês tenham segurança no material que vocês estão recebendo. E quando a gente, não sei, né, se vocês conhecem a estrutura da Barra Grande, eu fui pessoalmente fazer essa avaliação para ver se havia a possibilidade de ou não. Ela é um ambiente insalubre, onde às vezes eu não vou ter essa garantia do que eu estou fornecendo ali. Diferente do que eu tenho lá na unidade, por exemplo, da Fazendinha, e do que eu tenho agora na Campina, que a gente está, inclusive, reformando. Então, esse cuidado enquanto saúde, eu também preciso ter para que vocês recebam as condições do atendimento com qualidade, né? Quando fala de alocação de profissionais, essa demanda de mão de obra. Estratégia de saúde da família, ela trabalha, sim, com saúde da família. Então, a gente precisa acolher o cidadão em todas as fases de vida, dentro da condição de promoção, prevenção e tratamento de saúde e reabilitação. Então, não é só na urgência e emergência. Eu preciso fazer saúde em todos esses, né, nesses momentos. Eu sei que quando eu estou com dor, eu lembro que eu preciso cuidar da minha saúde. Mas quando eu falo em saúde, eu tenho que cuidar em todos os momentos. Então, né, a visita, é o acompanhamento, é a consulta de rotina. E aí, sim, a gente consegue fazer o planejamento e agendar essas consultas. Os casos de urgência, o melhor lugar quando a gente pensa em atendimento, de fato, é a urgência e emergência. Pela celeridade do atendimento, da avaliação, do exame, né? Alguém que precisa para hoje, para agora, nesse momento que não pode esperar, né? Claro, na unidade a gente trabalha e faz essa avaliação. É avaliado, caso por caso. Eu sei que teve uma situação, uma demanda de profissionais, a gente fez uma adequação aí no quadro de profissionais, tanto é que hoje a gente tem já de volta o médico 40 horas, a doutora Fabiane voltou agora, teve um período que ficou com um encurtamento, porque, infelizmente, a gente teve um profissional que se acidentou, ficou gravemente ferido, está em tratamento, vai ficar um tempo afastado, que talvez vocês conheçam, que é o doutor Otávio, então ele está afastado e vai ficar um tempo em recuperação, e a gente precisa fazer essa adequação, né, resgatar o profissional, e isso leva um tempo. Eu sei que vem a doutora Angélica cobrir um tempo aqui,
Igualmente, a gente colocou mais um médico, o doutor Rodrigo, que vem, né, faz atendimento também 2 vezes na semana para suprir também essa demanda. Então, hoje a gente trabalha com esses 2 médicos aqui, né? Agora a doutora Fabiane assumiu o integral, de volta o lugar aí do doutor Otávio, enquanto ele está em tratamento. E tem o doutor Rodrigo, que também dá esse suporte, então, para a gente proporcionar mais consultas. Outra demanda que a gente está passando e fazendo toda essa adequação é o concurso público. Então, agora, a gente está conseguindo efetivar as equipes para que a gente possa pensar nessa qualidade, nessa promoção de saúde, nessas visitas domiciliares, nessa assistência. Né? Então, a gente está nessa adequação. Só para eu esclarecer para vocês o que a gente tem trabalhado enquanto saúde. E por que, né, a unidade da Barra Grande não dá para atender? Pela condição de estrutura do local. Né? A gente tem um piso de taco, a gente tem uma maca não adequada, a gente tem uma estrutura que não é adequada para esse atendimento. O que a gente pensa? Né? Trazer a saúde mais próxima. Uma das coisas que a gente vem trabalhando, e aí os vereadores depois podem entrar também com emendas e nos auxiliar nisso, é a questão da saúde itinerante, né? Que é uma forma de eu ter um local estruturado, onde eu tenha condição de armazenamento de vacina, trazer essa medicação naquele momento da assistência para mais próximo da população. Então, é isso que a gente está trabalhando lá para poder fornecer, além de, claro, já tem uma unidade de apoio aqui. E quando a gente fala em dimensão, né? Pela Política Nacional da Atenção Básica, 3.500 pessoas são assistidas por uma estratégia de saúde da família. Hoje a gente já coloca o médico além disso, né? Não tem só um médico, a gente tem 2 que dão esse suporte. Por quê? Porque é para trabalhar promoção, prevenção de saúde, é para acompanhar o cidadão na sua questão de saúde, não deixar que ele chegue numa fase aguda ou numa condição que ele precise de um tratamento de intervenção. Essa é a questão, a gente monitorar. Eu, enquanto profissional, orientando o que você precisa fazer para ter uma boa saúde, você, como cidadão, realizando a minha orientação, fazendo uso da minha medicação, fazendo, né, as condições relacionadas à responsabilidade também. Então, quando a gente fala em estratégia de saúde da família, é uma mão de 2 vias. Às vezes, só eu, profissional, não vou resolver o problema, porque eu preciso que você, na tua casa, tome o teu remédio, que você se alimente, né, que você tenha o teu sono, essas condições para que isso não vá piorando a tua condição de saúde também. Então, é uma via dupla, a gente sempre precisa fazer essa troca. Outra coisa, ainda se tem muito, às vezes acha-se, né, o papel do enfermeiro. E aqui não é porque eu sou enfermeira, mas eu vou trazer um pouquinho sobre essa questão. O enfermeiro ele é um profissional habilitado também a realizar consulta e manejo de paciente. Então, quando vocês passarem na unidade básica de saúde, que aquele enfermeiro acolhe e realiza a consulta, ele tem protocolos, ele consegue prescrever medicamento, ele consegue solicitar exame, ele consegue fazer encaminhamento à especialidade, ele consegue fazer esse atendimento. E, obviamente, tudo que for de demanda que de fato é médico, ato médico, nenhum profissional vai deixar de encaminhá-los. Então, esse acolhimento do enfermeiro, essa consulta também é um atendimento. Né? E a gente vê que o enfermeiro faz o pré-natal, o enfermeiro faz a coleta do preventivo da saúde da mulher, o enfermeiro atende a criança, faz a pericultura, orienta a amamentação, porque é um profissional de nível superior, que estuda, se forma e é protocolado e é respaldado a realizar consultas também. Então, vocês podem também agendar o atendimento pelo enfermeiro, que serão atendidos igualmente com humanização e cuidado, né, e boa conduta. E aquilo que não for da prática dele, com certeza ele não vai negligenciar, ele vai passar ao profissional habilitado. E quando a gente fala da saúde especializada, eu sei que às vezes ter que se deslocar para outro município é uma angústia, mas a saúde, o Sistema Único de Saúde, ele é feito por eixos. Então, tem a responsabilidade da esfera municipal, da esfera estadual e do governo federal. Né? Quando a gente fala de saúde especializada, pensando em custo, porque toda saúde que ela é especializada, que tem intervenção, ela é um alto custo para o Sistema Único de Saúde. Né? Todo cidadão tem direito, a responsabilidade do SUS é fornecer esse acesso a essa saúde, dar um jeito de encaminhar essa pessoa para esse acesso, para que ela possa receber o tratamento especializado.
mas não tem, pensando em sustentar um sistema único, eu habilitar todas as especialidades e todos os serviços em todos os municípios. E aí, quando vai habilitar um serviço para trazer isso mais próximo para a população, pensa-se em número de pessoas que residem em determinada região para ver se aquilo sustenta o serviço. Então, é feito o quê? Uma análise de quantas pessoas adoecem por isso e quantas pessoas moram naquela região, né, os municípios todos na volta, para daí criar-se um serviço que atenda toda essa população, pensando que dar-se conta, porque não é todo mundo que tem aquela doença. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente segue aonde o serviço está habilitado e fornece esse acesso ao cidadão, né? Então a gente tem Curitiba, a gente tem Araucária, a gente tem São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, dependendo da especialidade, vai para cada local, né? Enquanto saúde, a gente precisa sim fornecer o acesso, dar o transporte, dar essa acolhida para, né, agendar essa consulta, fazer esse encaminhamento com celeridade para que vocês possam ter o acesso a essa saúde. Mas quando vai para a especialidade já não é só o município que tem controle, né? É o Estado quem controla e organiza isso e nós seguimos o fluxo que nos é apresentado, né? Eu trouxe um pouquinho só para dimensionar isso para vocês. Por que não em Mafra, mais perto? O que acontece? Quando se trata de saúde especializada, a pactuação ela ocorre. Mafra é um estado, Rio Negro é outro, né? Mafra é Santa Catarina, Rio Negro é Paraná. Quando se fala em questão de saúde, existe, por mais que exista esferas, existe uma coisa chamada repasse dos estados. Então, assim, Santa Catarina é responsável pela saúde dela e vai fazer o repasse para os seus municípios. Paraná é responsável pela saúde dos municípios do Paraná e vai fazer o dinheiro que é arrecadado ali ser repassado para cada município sustentar a sua condição de saúde. Quando a gente tem a cidade de Mafra e Rio Negro, para que eu pudesse ser atendido em Mafra, em alguma especialidade, porque mesmo que a gente busque essa pactuação, não quer dizer que eu possa ter acesso a tudo ali. É só o serviço que seria pactuado. Precisa ter um interesse, não é municipal. É o interesse do serviço, do Estado, e essa pactuação acontecer entre estados. Então, é os governos estaduais que precisam fazer essa pactuação para esse encaminhamento. Se algum deles não manifesta, não é interessante, ou não dá, não cabe, não compete, infelizmente a gente não consegue, né? Uhum. Essa questão é do governo, e daí assim, ó, existe uma coisa chamada, o Hospital de Mafra, por exemplo, ele é filantrópico. Então, ele é uma instituição sem fins lucrativos, digamos assim. E daí ele também precisa sinalizar se ele tem a capacidade de absorver, porque ele não atende só Mafra, né? O município de Mafra atende 14 municípios, e mais o que vem de demanda do estado de Santa Catarina. Então, né, a gente às vezes enxerga que acha que é só Mafra, e não é. São 14 municípios que ele atende do Planalto Norte e mais a alta complexidade do que o estado precisar e ele tiver vaga. Então, vem pacientes de Chapecó, Lages, Florianópolis, de outras regiões. Então, ele também, dentro dessa estrutura dele, e isso é para tudo, né? Quando falam assim, exames, Mayra, sim, a gente tem credenciado, a gente tem habilitado, tem convênio com Mafra. Só que Mafra atende 14 municípios. E mais os convênios que eles têm. Então, né, não é só Mafra e Rio Negro. E isso demanda da organização o espaço de que eles abram para a gente na agenda. Não é porque eu não quero. A gente tem isso, mas depende que eles forneçam. E daí eles fazem o dimensionamento desse número de acessos e vagas, porque eles também precisam cumprir com metas que são pactuadas para que aquilo continue gerando o serviço deles, né? Então, a gente tem essa questão dos serviços internos, convênios, prestadores, mas a gente também depende da via deles fornecerem. Eles atendem não só
A secretaria, sim, vários convênios, vários, né, lugares. Então, às vezes, tem essa dificuldade. É. O que que acontece? Quando a gente trabalha com unidades implantadas, isso também é um recurso que vem do Ministério da Saúde. E aí, dentro disso, a gente tem o número de população que a gente atende por unidade, né? Hoje já foi habilitada uma unidade de apoio, só que igual, é pelo número de população, né? E com isso que a gente consegue o recurso para fazer essa demanda. Então, às vezes, a gente não vai conseguir ter unidades de apoio em tudo que é região, porque não vem recurso para isso, né? E aí cabe a estratégia que a gente estava utilizando de tentar a saúde itinerante, de tentar ver alguma forma de habilitar algum transporte que nos permita chegar mais próximo dessa população, né? Então, a gente está estudando a viabilidade e a forma de fazer isso. Ou então também, outra questão que eu vi que foi trazida aqui, a questão do acesso, né, sei lá, transporte para que vocês, né, consigam acessar essa unidade de saúde, porque assim, gente, a gente precisa também que seja um atendimento de qualidade que eu digo tanto para a pessoa que está sendo atendida, quanto para o profissional que vai fornecer a assistência, né? Então a gente precisa dessa qualidade de saúde para ter um atendimento de dignidade, né? Eu penso enquanto pessoa, enquanto profissional, todos somos merecedores disso. Então, é essa estratégia também, esse cuidado. Não dá para se expor a qualquer ambiente só porque, ai, agora ficou fácil, mas aí a exposição, a privacidade, como é que fica o conforto dessa pessoa que está sendo examinado, uma mulher fazendo o exame dela, né? Então, assim, isso também é esse cuidado. Já é desconfortável a gente procurar, às vezes, o serviço. Já é desconfortável estar lá, né, exposta. E daí estar de qualquer jeito, isso também não é bacana. Então, diante disso que vocês trouxeram, são coisas que a gente vai depois sentar e estudar para ver de que forma, às vezes, né, vamos viabilizar o acesso para que vocês consigam acessar a Campina, consigam acessar a Fazendinha, organizar essa agenda, essa logística, né, para que a gente possa trazer isso para perto de vocês e trazer um local adequado para esse atendimento, né? É esse cuidado que eu quero ter com vocês. Essa questão do posto que eu questionei, por que quando sai um recurso, ele vai para outra comunidade? Como é que na Campina saiu um posto novo? Depende para onde o recurso vai empenhado. Também tem que cumprir com os critérios aonde esse recurso foi empenhado. Se ele veio empenhado para tal espaço, eu tenho que investir ele naquele espaço, né? Então a gente acaba trabalhando com aquilo que vem empenhado de recurso. Isso, mas daí teria que trabalhar para lutar para um posto aqui, porque lá já tem. Se eles estavam atendendo, como estão atendendo, tem 2 médicos atendendo, é porque a unidade é boa, a unidade é capacitada. Se aqui não tem capacitação para isso, o recurso tinha que trabalhar para o recurso vir para cá e não tentar tirar o que tem aqui, porque já tentaram fechar esse posto. Como já fecharam, né? Ó, dali do posto da Campina, é a questão que ele está falando, dali do posto da Campina no calçamento, dá o quê? 3, 4 quilômetros? Nós daqui dá 12. Pois é. Nós nem estrada nós não temos. Isso que a pedreira está aqui a 500 metros, como já foi questionado, que não vem ao caso, mas aproveitando, está aqui a 500 metros, nem estrada nós não temos. Minha sogra mesmo não quis vir porque ela tá cansada
minha sogra mesmo não quis vir porque ela tá cansada de escutar toda vez a mesma conversinha fiada e nenhuma atitude. Isso é de anos, né? De agora. A gente precisa, a gente necessita. Isso é o básico, é o mínimo que a gente precisa, gente. É uma unidade de saúde aqui pra gente, para nossas crianças, pros idosos, para todo mundo. Sim, a gente tá abandonado, a gente precisa urgente de vocês. Que vocês olhem para nós, ajude a gente. Dona Maria Célia, a senhora tá aqui, a senhora sabe como é viver aqui. Quantos anos a senhora tá na política? Ajuda a gente. Não, veja só a fazendinha, a gente precisa da senhora. Sim, mas eu tô te pedindo, ajude mais, busque mais pela gente. Você é mulher, você consegue correr atrás. Eu tô vendo vários trabalhos que a senhora tá fazendo. Corra mais e vá buscar. O senhor, tô vendo no Facebook também. Parabéns pelo seu trabalho. A senhora eu não conhecia, mas é muito querida. Procura lá, Vou procurar saber quem é. Acha lá que eu também O senhor vou. também, mas eu vou procurar para saber de vocês. Parabéns, secretária, por estar me explicando pra gente como funciona. E a gente pede humildemente, socorre a gente. Chega de conversinha fiada e só o dinheirinho do bolso lá dos vereadores e nós aqui só tomando nos olhos. Mas é isso, nós estamos abandonando a saúde. É isso? Eu quis trazer, hoje eu vim aqui, né, para ouvir mesmo e estar perto, né? Eu sempre estou andando pelas unidades, estou passando, conheço todas as unidades, todos os espaços. Já estive várias vezes em vários, então eu ando, volta e meia, a Janete sabe que eu digo, hoje vamos passear. Porque daí eu chego nas unidades, as pessoas nem sabem, os profissionais nunca sabem quando eu vou chegar, porque eu quero ver o que de fato está acontecendo lá, né? Eu nunca aviso ninguém, a Janete sabe, eu pego e vou. E estou perto, o que precisarem eu fico à disposição, né? Eu sei que às vezes o gabinete é longe, mas podem ligar, podem mandar o WhatsApp. Eu escutei, né? Anotei, e dentro daquilo que for possível e tangível, a gente vai estar trazendo e organizando aqui para vocês, né? Existem coisas que que a gente consegue fazer, mas existem coisas que vão além da minha capacidade também. Então, aquilo que for de minha responsabilidade enquanto secretária de saúde, que é adequar essa equipe de saúde, trabalhar os processos de trabalho, organizar os processos da qualidade, as visitas domiciliares, ir para o cidadão que precisa, que está lá na casa e não consegue acessar a unidade, que é acamado, que é dependente, né? Isso tudo a gente vai trabalhar e organizar para que seja melhorado, né? E trazer aí para vocês. A gente já está trabalhando e já está projetado ali para que a gente faça isso. Só que precisa... Isso. Enquanto, na condição que ele está, né, de insalubridade mesmo para assistência, não tem como. Para vocês, eu não... Perder a consulta, se dependesse do carro da prefeitura, ia perder lá tudo. O que nós vamos fazer? Vamos viver as mesmas assim tudo. Não, eu acho que é isso que a gente conversou, é ver essa estrutura da saúde itinerante, né? Que isso permite que a gente atenda também várias localidades, pensando que tem como estruturar-se esse espaço e vir para próximo da comunidade. E aí pensar também nessa questão de acesso, porque vai ter outros momentos que vocês vão precisar acessar também esses outros serviços, né? Eu acredito que sim, o eletivo 2 vezes no mês, talvez dê conta, mas às vezes não é 2 vezes no mês, né? Precisa do acesso à unidade de saúde para pegar material de curativo, para fazer uma vacina, para ir no dentista, para outras coisas. Então, não dá para só a gente pensar em um dia pontual. Precisa pensar de uma forma que vocês consigam acessar a unidade no momento que vocês precisam, né? Só que daí não adianta eu colocar uma unidade aqui e mesmo assim eu não ter o acesso, né? Porque tem gente que mora longe também. Viu, senhora secretária? Eu quero parabenizar também o plantão ali de Rio Negro. Muita gente fala mal. Porém, fui com meu filho lá essa semana, peguei uma médica top demais, muito atenciosa. Não é igual aqueles médicos que só mandam lá um dipirona e paracetamol e olha na sua cara e te manda embora. Peguei uma médica excepcional, doutora Débora,
Ela é muito querida, muito competente, é médica com amor mesmo, sabe? Que faz sabe o que está fazendo ali. Então, eu quero parabenizar também muitas coisas, igual tem gente que reclama muito da saúde, o posto da Fazendinha lá, 10. As meninas que trabalham lá, 10, todas elas, todas. Marlene, a Johnny, eu não sei o nome tudo delas não, mas são mulheres maravilhosas que trabalham lá e sempre que a gente precisa, elas atendem a gente muito bem. A gente só queria isso, a mesma coisa que tem lá pra gente, mas, como a senhora está dizendo, não tem condição da gente ter isso, né? É que Então, isso espero uma é solução de vocês para ajudar nós de alguma isso forma. tudo é de vocês, né? Quando a gente fala unidade fazendinha, é a unidade estratégica pensada no momento que ela foi habilitada naquele espaço, pensando no número de população e tudo mais. A unidade da... E é muito longe, sim, é isso que sabe? Sim. Eu não sei dirigir, como que eu vou lá? Eu tenho 3 filhos pequenos, quando meu filho fica doente, como que eu vou, sabe? Meu esposo trabalha na cidade. É o acesso. É muito difícil. O acesso ao serviço de saúde. Vamos morar na cidade. Mas é isso, gente. Eu fico à disposição, anotei as angústias de vocês e eu vou estar lá, com certeza, trabalhando e pensando com vocês aqui. Com certeza. Obrigado à nossa secretária. Só justificando, então, né, como foi feito bastante questionamento sobre a saúde, então eu abri um pouquinho mais de tempo para a secretária, mas para os vereadores eu vou abrir 5 minutos para a gente não se estender muito, né? Gostaria de convidar a vereadora Maria Célia. Boa noite a todos. Então, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês aqui, porque eu vejo assim, é um momento de conversar, é um momento democrático, né? Que vocês falam das necessidades. Eu moro na Fazendinha a minha vida inteira, então a maioria das dificuldades de vocês eu também enfrento, né? Hoje era 7 horas da manhã, eu estava lá no PAN, né? Então, as mesmas dificuldades que vocês enfrentam, também passo, né? Estrada, a gente sabe que a dificuldade da estrada no interior é assim, pode passar a máquina hoje, se cair um chuvão, amanhã teria que passar de novo. Que bom se a gente pudesse, né? Mas eu digo para vocês, o executivo ele está empenhado em fazer algumas mudanças para melhorar a nossa vida. Então eu tô lá e eu tô buscando sempre essas melhorias, sabe? Apesar que às vezes a gente não divulga, mas a gente está sempre lá cobrando, porque também preciso das mesmas coisas que vocês, sabe? Então, o que é a ideia do executivo? É montar 3 equipes, deixar uma para lá, uma ali, Cunhumpã, e outra equipe aqui, mas demanda de pessoal, demanda de máquina. Então, foi feito o concurso, os operadores estão fazendo curso para utilizar as máquinas, então isso tudo acaba perdendo dias de trabalho, mas tem que perder alguns dias para lá na frente ganhar, né? Então, é dessa forma, todo mundo tem que melhorar, né? E gostaria também de agradecer a secretária que aceitou o meu convite de estar aqui, fiz pessoalmente o convite para ela, né? Porque eu vejo assim que é uma demanda da comunidade há muito tempo, né? Então, por isso que eu fiz o convite a ela e agradeço a presença dela e da Janete, que tem muito conhecimento. Então, a gente espera que, aos poucos, a gente vá conseguindo sanar essas dificuldades, e sempre para melhor, né? E eu vejo assim, a Mayra, ela é uma pessoa assim, como ela sempre trabalhou com saúde, com pessoas, ela é muito humanitária. Ela procura ver esse lado e desenvolver projetos que visem melhorar essas condições. Então, eu vejo assim, são 9 meses que ela está lá, então eu acho que nós vamos ter assim muitas coisas boas aí no futuro, né? E eu estou sempre à disposição de vocês, pode conversar comigo em qualquer local, numa festa, como eu te conheci, né? Então, eu estou no mercado, a maioria tem o meu celular, tem um número nos grupos, então eu estou sempre à disposição. E tem notícias boas, por exemplo, nós já temos os 2,5 km de asfalto que beneficia todos nós aqui que usamos essa estrada principal.
né? Então, aos poucos, a gente vai levando infraestrutura e tem gente que diz, mas não queremos asfalto, nós queremos saúde. Mas vocês vejam, se você tem um asfalto, você vai deixar de colocar pedra lá, você vai deixar de passar patrola lá, que você vai poder atender outros locais, vai poder atender as propriedades. Então, toda a infraestrutura, ela tem um benefício. Você precisa ir de um médico. Se você tiver que fazer 10 quilômetros de asfalto, é muito mais fácil do que da estrada de chão, né? Então, são essas infraestruturas, e eu vejo assim, o executivo está empenhado em fazer essas melhorias. E a prova disso é a secretária de saúde aqui também, que está preocupada, né, em melhorar, porque eu vejo assim, saúde é o principal para todos nós. A gente nunca sabe quando vai precisar, se é hoje, se é amanhã. Então, o importante é você ter uma unidade de saúde na Fazendinha, né, uma unidade de saúde na Campina, se for possível, aqui, né, e ainda ter um pronto atendimento que, numa emergência, possa atender todos nós. Então, obrigado a presença de vocês, me coloco à disposição e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora Maria Célia. Passo, então, a palavra ao vereador Giovanni. Boa noite a todos. Então, primeira vez que eu sou vereador, estou aí conhecendo muitas localidades. Aqui na Barra Grande só tinha passado, eu visito sempre a escola ali do Butiá da Lapa, e me surpreende de ver a quantidade de pessoas aqui, né? Então, apesar da dona Nora falou que tem pouco voto, mas tem muita gente aqui, né? Então, parabéns pela adesão. Isso mostra aí que vocês querem a mudança. Por mais que a tua sogra falou que não adianta, né? Mas assim, eu acho que vocês têm que gritar, têm que pedir. Nós, vereadores, enquanto função do legislativo, a gente tem pouca coisa para conseguir entregar. Quando a vereadora Maria Célia fala que o executivo está empenhado, eu digo que o executivo é a função do executivo. A função do executivo é cuidar do cidadão, é atender vocês. Quando a senhora falou que foi na prefeitura, não foi, ou foi mal atendida, não sei da forma como a senhora falou, né? Mas assim, isso nos choca, porque... Então são... Não, ninguém sabe isso, ninguém pode falar isso. Então assim, eu acho que essa ação que o legislativo está fazendo, em todas as localidades que a gente foi, como o presidente falou, a 4ª localidade, é a primeira vez em Rio Negro que está acontecendo. Tá? Então, ouvir vocês, quando a Mayra, que eu conheço de longa data, se eu ou qualquer vereador fosse falar para a Mayra, é diferente dela vir aqui escutar a indignação de vocês. Entendeu? E é isso que vocês têm que fazer, tem que mostrar a indignação. Por isso que a gente está fazendo esse momento. O executivo não tem um cobertor para cobrir todo mundo, não tem, mas tem que tentar. Continuem pedindo. Algumas coisas aí, a questão da pedra que foi falado. Eu sou administrador, eu bato em cima que a gestão pública tem que ter vários princípios que é obrigatório. Um é a transparência. Nós aprovamos lá na Câmara de Vereadores uma lei sobre pedra para vocês. O que eu pedi, e nós vamos cobrar isso do Executivo, tem que ter uma lista. Quem que está pedindo? Quando que estão pedindo e para quem que está indo essas pedras? Porque não pode só para os amigos de não sei quem. Tem que ir para todo mundo, tem que ter critério. Discutimos essa semana com a secretária Mayra, com os vereadores, uma legislação, com a vereadora Isabel, sobre transparência na fila da saúde. Vocês têm que pegar o celular de vocês e olhar que posição que vocês estão na fila. Certo? Você tem que ter isso. É básico. Nós temos que cobrar isso. Cobrar do executivo. O executivo é um prestador de serviço. Nós, enquanto vereadores, somos 11 vereadores, somos a voz de vocês, certo? E vamos sempre estar pedindo para o executivo. Só que a gente trabalha com... Nós não trabalhamos, na verdade. Nós pedimos. Como vocês estão pedindo, nós só pedimos. Quem tem a caneta? A secretária. A secretária, ela faz um planejamento. Tá? Logo vai o planejamento para nós, né, Mayra? Planejamento do que ela vai gastar no ano que vem. Então, algumas decisões passam na mão da secretária, que passa na mão do secretário de planejamento, que o prefeito vai vistoriar e vai autorizar.
Então, eles estão com dinheiro para fazer as coisas. Talvez a questão da unidade aqui, talvez não é viável, como a Mayra explicou aqui. Né? Mas por que não pensar num planejamento? Tá? A distância é longa. Eu, como administrador, ter uma unidade estruturada para usar 2 vezes por mês, eu acho que não é viável. Estou falando como administrador. Entende? Mas aí, assim, tem que ter demanda também. Tem que ter gente, porque custa, gente. Isso custa. Mas é claro que não precisa ter uma grande unidade, talvez uma sala para atender. Talvez uma sala para atender. Né? Nas condições de higiene, como a Mayra falou. Não precisa ter uma estrutura tão grande. Então, é fantástica essa ação. Né? Parabéns à mesa que está aí organizando. Vou sempre brigar pela transparência na gestão pública, tá? E pelo serviço de qualidade. Como vocês falaram, vocês são trabalhador, vocês produzem riqueza para vocês e para a cidade, pagam impostos e tem que ter essa devolutiva. Tá? Então, contem com a gente sempre, contem com a Câmara de Vereadores, nos procurem, nos acionem. Como eu falei, é a primeira vez que eu estou como vereador, né? Eu sou empresário em Rio Negro, mas assim, eu vejo as dores de vocês, a gente sente quando a gente vem ouvir vocês. Tá? Então é muito legal e parabéns por terem saído de casa, né, para estar aí reivindicando. Tá? Contem sempre com a gente. Uma boa noite e bom final de semana para vocês. Obrigado, vereador Giovanni. Passo então a palavra à vereadora Isabel. Tanto já foi dito, né? Mas ainda precisa ser, como é que se diz, reafirmado. Então, mais uma vez, eu quero agradecer também, como os meus colegas já fizeram, a presença de todos vocês. Eu estive em uma que me foi possível, eu acredito que é o maior número, né, de atendimento a esse chamado está acontecendo aqui. Por que será? Porque aqui, então, a gente viu que há as maiores dificuldades, né? A pessoa que está com dificuldade, a pessoa que não está vendo o seu anseio, a sua situação sendo resolvida, ela viu que era uma oportunidade que ela tinha que vir, que ela tinha que pedir e mostrar. Então, também já foi dito, né, que nós somos a voz da comunidade e faço aí um recorte, como diz outro, né? Não há necessidade de ter um vereador aqui para que os pedidos de vocês sejam aceitos. Porque tanto eu como os demais vereadores e vereadoras, depois que a gente é eleito, a gente não é eleito pelo bairro Bom Jesus, pela Fazendinha, pelo bairro Alto. Nós somos eleitos para atender toda a cidade, todo o interior, todo o município de Rio Negro. Então, o vereador passa a ser responsável pelos 32 mil habitantes, pelos 18 mil eleitores, e assim tem que ser. Nós temos que responder a todos, independente da causa, independente da localidade, independente do pedido. Estando dentro da legislação, estando dentro da obrigação, né, do município oferecer o serviço, porque está na Constituição, todos têm direito à saúde, à educação, ao ir e vir com segurança. E é nossa obrigação, enquanto vereadores, fiscalizar e solicitar para que isso seja atendido a contento. Não vai ser possível reestruturar esta unidade de saúde, mas então vamos ver a situação da unidade móvel, vamos ver a situação de um transporte digno, vamos ver a situação de por que aquele transporte não veio até a casa daquela senhora naquele dia. Quem foi responsabilizado por essa falta? Está na hora da gente responsabilizar o servidor público que não cumpre a sua função. Sabe? Tem muito servidor público que passa no concurso e esquece de ver lá quais são as atribuições daquele cargo. Qual é a atribuição dele? Atender a população, atender com respeito, atender com dignidade. E se a população não está sendo atendida com respeito e dignidade, ela tem que reclamar. O servidor público ele pode ser concursado, ele pode ser carcomissionado, ele pode ser terceirizado, mas ele é servidor, está lá para servir a população. Assim como nós estamos para servir e representar a população na Câmara. Eu sempre digo que eu trabalho na Câmara, porque eu estou lá para continuar o meu trabalho. Eu fui servidora pública e sempre atendi com muito respeito a todas as pessoas.
E principalmente na área da saúde, quando alguém chega na saúde, ele chega desesperado. Ninguém vai na saúde passear, ninguém vai na saúde conversar. Ele vai lá porque ele já não tem mais o que fazer. E isso, né, secretária Mayra, é um desafio para a coordenação da secretaria. É feito cursos de capacitação, é feito cursos para que as pessoas, né, façam o tal do atendimento humanizado. Mas o ser humano é único. E, às vezes, a secretária não alcança o que aconteceu com aquele servidor que não atendeu bem, ou o que aconteceu com aquele servidor que faltou, cara. Faltou por quê? Ele criou ali uma dificuldade para uma família inteira. Você veja todo o transtorno que a família acabou sofrendo, transtorno psicológico, emocional, financeiro, pela falha de um servidor. Então, a gente tem que começar a dar nome, começar a fazer as ouvidorias, começar a cobrar resultado dessas ouvidorias. Eu não faço ouvidoria porque sempre dizem que a culpa não é minha, o que não sei o que lá. Dá para fazer ouvidoria, você faz a ouvidoria anonimamente, mas se você sabe o nome do servidor que te causou aquela ofensa, que te causou aquele mal, vai pôr o nome dele lá. Porque só com o nome daquele servidor que a secretaria vai poder fazer uma notificação, que vai poder fazer ali uma advertência para que o serviço comece a melhorar. Então, também nós temos que ter esse olhar. E aqui, né, nós viemos falar sobre água, sobre saúde. É muito importante a questão que vocês falaram sobre a iluminação, né? Se existe a iluminação pública, em que área que ela está, né? Se é só na estrada principal, se nas estradas que dão acesso às propriedades também está sendo cobrado. Como que é essa cobrança da iluminação pública na área rural, né? Então, é isso que vocês estão questionando e é nossa obrigação agora fazer esse levantamento, né? Então, vocês trouxeram o problema, nós vamos buscar o porquê, né? Se está se cobrando iluminação pública, tem iluminação pública? Se tem, existe uma normativa que a gente vai ter que ver se está sendo adequada ou não. Se não tem, se é nas estradas de acesso, não pode ser cobrado. Né? E não cabe a um servidor público dizer se é barato, se não é barato, se é pouco, se não é pouco. Isso até é uma insanidade, né? A pessoa responder dessa forma. Então, é essa dificuldade que eu vejo. Né? O servidor tem que ter um pouco mais de respeito pelo cidadão, né? Pelo munícipe. E eu estou falando isso porque eu fui servidora, certo? Não estou querendo colocar defeito no serviço de ninguém. Eu fui servidora, eu trabalhei no máximo do respeito que eu conseguia com todas as pessoas, e eu acho que é assim que tem que ser. Seria isso. Muito obrigada, presidente, e parabéns aí pela audiência. Obrigado, vereadora Isabel. Então, também vou usar meus 5 minutos, quero me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou o vereador Odair Chiquinho, né? Sou genro do Jovo ali da Fazendinha, para quem não me conhece, já estou no meu 3º mandato, e tenho orgulho em cada audiência pública em dizer que talvez, não digo o único, mas talvez um dos únicos vereadores do município que tem obras nos 4 cantos do município de Rio Negro. Tenho desde emendas minhas na localidade lá do Lajeado, tenho na Fazendinha, tenho na Roseira. Então é um vereador que atende toda a população, tanto da cidade quanto do interior. Né? Tenho participação na Ponta Fazendinha, no calçamento. Meu deputado deu R$1 milhão ali para o calçamento, 218 mil para a água da Fazendinha, 50 mil agora para a escola, né, para compra de computadores também. Então eu tenho trabalhado bastante também pela comunidade do interior. E eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, que só para vocês... Mentiu, Célia? O que eu menti? Não, os computadores foi uma emenda minha através do deputado. Se eu não me engano, a sua emenda é para reforma. Para computador também. Não. Então tá. Então assim, pessoal, já que eu fui, né, mas a gente vai correr atrás do documento e eu trago para vocês. O que eu queria passar para vocês é o seguinte, a gente tem, não sei se vocês sabem, mas o prefeito James deixou 90 milhões em obras em Rio Negro. Então tem bastante obras acontecendo no nosso município de Rio Negro e mais 10 milhões em superávit. O que é esse superávit? É dinheiro em caixa. Então às vezes eu fico pensando assim, né, quando escuto falar no posto na unidade de saúde da Barra Grande, uma unidade que muito serviu vocês, por quantos anos, né? Poderíamos usar um recurso desse para uma reforma, né?
Mas às vezes as pessoas preferem fazer posto de saúde novo, né? Lá na Roseira nós já temos um posto de saúde. Agora estamos investindo mais 2.200.000 para reformar o posto. Então a gente poderia ter olhado com mais carinho aqui para a localidade da Barra Grande. Não só para Barra Grande. Não é só a Barra Grande. Em todas as comunidades do interior que a gente tem feito audiência pública, todas elas o grande problema é estrada e saúde, né? Agradecemos, agradeço de coração a secretária, agradeço a vereadora por ter convidado, mas e por que os outros secretários não estão aqui? Por que o prefeito municipal não está aqui nessa audiência pública? Né? Eu tenho reivindicação de pedras, que me pedem pedra na Barra Grande. Meu Deus, é até uma vergonha dizer, pessoal. A pedreira aqui na Barra Grande e vocês sofrendo com as estradas por causa de pedra. Então, assim, ó, o que eu peço para vocês? Ó, utilizem o poder que vocês têm. Use a ouvidoria da Prefeitura Municipal do Rio Negro. Use a tribuna da Câmara de Vereadores. Quando eu me candidatei a presidente, eu falei que eu queria fazer diferença e estou fazendo, junto com a equipe e com os 11 vereadores. Então eu peço para vocês, utilizem a Câmara de Vereadores. Lá vocês têm vez e voz. Lá é a casa do povo. Vocês têm que levar essas reivindicações para nós. Tem muita coisa que vocês falam que a gente não sabe. Muito grande. Nós não somos do Lajeado. Bando de dedo do caramba lá, em saco de cimento, passando o carro lá, bando de maconheiro, tem uma época lá, e as famílias não podem ir lá com os filhos. Pra que uma praça, nós temos que arrumar um posto de saúde. É, pessoal, aí que eu falo, ó, esse recurso livre, 10 milhões, a gente podia investir, né? Então, assim, pessoal, só para mim voltar ali um pouco na minha fala e poder, né, encerrar a sessão, alguns dias atrás eu recebi 3 denúncias do posto de saúde da Fazendinha e eu vim ali, né? Inclusive uma das pessoas que denunciou está aqui
E realmente, a denúncia bateu. Era um bebedor de água que estava 3 meses sem funcionar, jogado do lado, era um banheiro que não funcionava e não tinha profissionais, um médico, né, na unidade de saúde, porque estava lá na Campina dos Andrade. Aí conversei com a secretária, essa semana aconteceu a mesma coisa, né, até pedi para a secretária conversar com o pessoal da unidade de saúde, o que está acontecendo. Como tem médico novo, o médico não conhece a população. Então, às vezes, o médico, em vez de ele atender o paciente, ele está marcando uma hora para conhecer a pessoa. Pessoal, você não pode. Querem tomar chimarrão, vão tomar na casa dos outros, não na unidade de saúde. O profissional está ali para atender a população. O que é isso? Tirar a vaga de uma pessoa que tem que escolher a data para ficar doente para conhecer a pessoa? Não pode. Então, pedir para a secretária, para ela ver essa situação. Então, assim, pessoal, usem o poder que vocês têm. Utilizem a Câmara de Vereadores, cobrem dos seus vereadores. Nós somos em 11 vereadores. Também poderiam estar todos aqui, né? Como eu falei, o pessoal da prefeitura também poderia ter comparecido. Mas assim, ó, a gente quer que vocês participem também. Nós estamos lutando por vocês, nós estamos fazendo um trabalho diferenciado junto com a mesa diretora e os 11 vereadores, só que nós precisamos da participação da população. Tanto na questão da estrada, da saúde, iluminação pública, o que for, né? Nós temos eventos acontecendo no município aí, gastando dinheiro em coisa que eu acho que não precisa, e uma unidade de saúde abandonada por talvez um investimento aí de 50 mil. Um posto que serviu tantos anos vocês, né? E hoje não serve mais. Agora vamos gastar quanto? Trazer uma unidade de saúde, vamos ter que comprar um carro, porque não tem, né? Vamos ter que comprar uma van. Quantos milhões vai gastar nisso? Sendo que talvez ali, ó, investisse um pouco, resolveria o problema. Então, assim, ó, não é de ficar indignado. Eu sempre falo, eu não sou da oposição, eu trabalho pelo povo. Quem me conhece, me acompanha nas redes sociais, sabe que eu tenho para falar, eu falo. E se tiver que lutar por uma coisa boa, eu luto. Bairro Alto, onde eu moro, mais de 50 anos, uma escola, com 3 salas de aula. Eu corri atrás em 2018 e consegui uma escola nova, de 6 milhões de reais. Agora o prefeito vai continuar a obra de volta para ver se a gente termina ela ainda esse ano. Então a gente tem investimento em todas as áreas no município de Rio Negro. Tanto no esporte, na saúde, no que for. Então eu só peço para vocês, a gente está tentando fazer um trabalho diferenciado, né? Talvez é a primeira vez que vocês viram a cara dos vereadores, né? Talvez só daqui 4 anos, mas cobrem de cada um que usou esse microfone, cobrem da secretária que vai buscar as melhorias para vocês. E eu quero, talvez o ano que vem, voltar aqui e não escutar as mesmas coisas. Porque eu sempre venho falar aqui na minha campanha eleitoral e a gente escuta as mesmas coisas. É saúde, é estrada e agora, né, iluminação e a questão de falta de água também. Só para terminar, a gente tem umas emendas impositivas agora, então que cada vereador tem uma verba para destinar para o que ele quiser no município de Rio Negro. Metade desse recurso tem que ser para a saúde. Então o meu recurso do ano retrasado, eu destinei 110 mil reais para ajudar o Hospital de Rio Negro. O ano passado eu destinei mais 192 mil reais para ajudar o hospital que está lá, fecha e não fecha. Então, vocês têm que cobrar também o Poder Executivo. O hospital tá, fecha, não fecha. Então, isso ali é nosso, pessoal. Nós não podemos deixar fechar. Temos que trabalhar em função da população. Então, essas emendas impositivas é para a gente poder fazer essas melhorias. A gente vai conversar com o pessoal que faz o sistema de água, não sei como que funciona, talvez a gente consiga até destinar uma emenda impositiva aqui para Barra Grande. Se for para reformar o posto de saúde, eu me comprometo com vocês. Desde que seja gastado dinheiro na unidade de saúde, mesmo que seja uma de apoio. E às vezes, escutei vocês falando ali, secretária, o médico 2 vezes por mês. Meu Deus, pessoal, você me dói no coração. Vocês pagam imposto e vocês vêm aqui pedir médico 2 vezes por mês, você me dói o coração. Eu tenho 2 unidades de saúde no meu bairro. Tem 3 mil pessoas no bairro Alto. Então, assim, ó, briguem pelo que vocês acham que é certo. E precisando do vereador Chiquinho, precisando da vereadora Isabel, vereador Giovanni, vereadora Maria Célia e os demais vereadores, nos procurem, tá bom? Nós estamos aí para escutar vocês. Isso a gente vai ler agora. Então, pessoal, assim, ó, eu quero fazer um agradecimento de coração, né, a todos vocês que participaram, né, que as pessoas que utilizaram o microfone e deixaram registrado,
né, os seus anseios aqui da comunidade. E a Câmara Municipal de Rio Negro leva muito a sério o papel de representar vocês. Então, tudo que foi falado nessa noite, a gente vai documentar, a gente vai passar para o Executivo, a gente vai enviar um documento para o governo estadual, a gente vai passar para a Val, que é a responsável pela associação, Val, para você poder dar um retorno para a tua comunidade. Tá? Então, a gente vai fazer o documento, a gente vai cobrar, lembrando, pessoal, que o vereador ele pede, quem executa é o prefeito. É ele que tem a caneta na mão. Então, vocês podem ter certeza que nós vamos pedir. 1, 2, 3, quantas vezes for preciso. Então, entre no site da Câmara todas as terças-feiras, em horário regimental, às 19 horas. Às 19 horas, estamos lá ao vivo. Acompanhe as sessões. Temos agora um canal no Facebook também. É muito importante vocês acompanhar os nossos trabalhos. Tenho certeza que a voz do produtor será levada com força e com respeito para que as decisões não sejam tomadas sozinhas. Então, a voz de vocês vai ser levada para que um posto de saúde não feche sem a comunidade saber. A comunidade da Campina dos Martins foram lá e derrubaram a associação de moradores sem falar com a presidente da associação. Simplesmente foram lá e derrubaram. Hoje a presidente foi lá e pediu para mim se eu não podia fazer um documento para pedir uma associação nova. Nem ela, que era presidente, não sabia que iam derrubar e foram lá e derrubaram com a máquina. E até para limpar os entulhos, nós tivemos que fazer um documento na Câmara de Vereadores para limpar. Então, solicito a vereadora Isabel para que informe ali aos participantes, né, o encaminhamento dessa audiência pública. Senhor presidente, a secretária Mayra queria dar um último recado? Pode ser, não tem problema. Então, o vereador trouxe para mim a demanda da reclamação da médica, e até, Chiquinho, eu tenho documentado, né? Porque uma das coisas que eu cuido muito, gente, e assim, quem teve a oportunidade, quem está tendo a oportunidade de acompanhar meu trabalho perto de mim, né? Ou já trabalhou comigo em algum momento, um cuidado que eu tenho muito é ser justa. Ser íntegra e ir atrás dos fatos como eles são. Então, sim, eu sempre vou acolher todas as demandas, e assim que chegar qualquer reclamação e quem, né, já me constou, pediu, eu vou atrás e esclareço os fatos. Uma das coisas que a gente também precisa, e eu peço, né, que vocês também tenham responsabilidade com aquilo que vocês expõem, porque nem sempre tudo é como chega, né? Essa situação em questão eu não vou mencionar aqui por questão ética e respeito ao cidadão, mas eu tenho registrado e documentado de como a situação aconteceu. O médico estava dentro da unidade, foi fornecido um horário de consulta para a pessoa, mas ela não queria no horário que foi fornecido. Ela queria no horário que ela queria. Né? Então, tem essas situações também. Sempre que possível, gente, a equipe vai agendar, vai atender, vai dar um jeito. E isso é uma prerrogativa minha. E a equipe sabe disso. E todas essas situações que chegam, quando chegam, né, reclamação, conduta, o que aconteceu, eu vou atrás, quando eu sei do nome, eu investigo, eu escuto um lado, escuto o outro e depois eu dou o retorno. Essa é a minha postura. Então, também, em verdades, não é legal. Né? Eu acho que o que é e é fato precisa ser colocado, trazido para que a gente trabalhe a melhoria, e eu estou aqui para isso. Mas, em verdades, também não é bacana. Né? Então, é o que é. E lembrando, de novo, da responsabilidade também, porque o contrário acontece. Às vezes a consulta está lá agendada, o exame está lá agendado e o cidadão não comparece. Mesmo confirmando que vai. E aí, para quem precisa, falta. Né? E todas essas consultas, a gente tem o cuidado de entrar em contato com o cidadão, né? Consulta fora do município, exame, a guia, quando não consegue o contato, usa o agente comunitário de saúde, para que, de fato, essa informação chegue. E aí a gente tem que lembrar que, se eu não posso ir, tem outra pessoa precisando dessa vaga. Né? A gente trabalha para todos. Então, ter esse cuidado. Não consigo ir, não tem problema. Avise, vai ser remarcado, reorganizado, mas vai poder dar tempo de ceder a vaga para outra pessoa. Então, uma das coisas que eu trabalho muito, e tenho esse cuidado porque eu respeito cada um de vocês. E assim como vocês têm a vontade de que a saúde, qualquer serviço melhor no município, eu também. Antes de tudo, eu sou cidadã e moro aqui.
em Rio Negro, né? Tenho filho, tenho família e todos, né? Eu uso dos serviços aqui também. Então, esse cuidado eu tenho. Então, fiquem tranquilos. Quando algo chega, e saibam, eu vou atrás da informação concreta e dos fatos, para trazer de retorno, né? E quando preciso, providências também são tomadas, igual a vereadora Isabel trouxe aqui, e tudo mais, tá, gente? Então, é essa a minha forma de trabalho. Secretária, a senhora falou sobre... Aí nós fica esperando lá meses e meses para sair um exame. O exame não vem, tem que fazer o quê? A senhora falou dos exames. Cara, a demora que é um raio-x, um troço que tem ali, que podia marcar para a próxima semana. Isso demora meses. Eu fiquei 7 meses esperando um raio-x da mão. O que acontece? Então, gente, isso está sendo agilizado, né? Eu conversei, inclusive, com os vereadores essa semana também, numa reunião que a gente teve ali, falando, sim, de fato, tínhamos um serviço, uma fila que estava acumulada e que hoje a gente está dando fluidez. Obviamente, às vezes, uma fila acumulada, você não normaliza ela em 6 meses, ela demanda um tempo. Hoje, a gente já conseguiu reduzir bastante, inclusive esses dias a gente fez a publicação do quanto de exames foram realizados, e cada vez mais a gente está trabalhando para que isso seja possível, né? Tanto é que aquele raio-x que você estava esperando há não sei quanto tempo, chegou até você Muito agora, demorou. né? Porque a gente está trabalhando para colocar isso em ordem. Tanto que hoje a fila de raio-x não existe mais. Praticamente vocês vão na unidade, se sair o pedido, já tem cota e demanda para realizar esse exame. Faz 2 semanas que eu estou esperando um outro raio-x no meu filho. Meu filho, ele é autista, ele tem o TDAH, ele tem uma esquizofrenia precoce, meu filho tem 10 anos. Ele faz tratamento no CAPS e faz 2 semanas já que pediu o raio-x, até agora nada. Eu mandei mensagem na Secretaria de Saúde, a moça falou que o pedido nem chegou nela ainda. Então é muito devagar isso aí, cara. Isso aí vocês tinham que ter A gente precisa, quem vai procurar saúde não tá indo lá por causa de brincadeira. A gente necessita daquilo, entendeu? Sim, e a gente trabalha e está trabalhando para organizar isso. Inclusive, como foi dito aqui, a transparência da fila, né, a organização dessa fila, investindo recurso para que isso aconteça. Ajustando também o sistema para que seja tudo informatizado, para que não se tenha mais esse tempo de levar guia, por exemplo. Então, esses são os trabalhos que a gente vem executando lá para melhorar isso para vocês, né? Esse é o compromisso que a gente tem com vocês. Então, eu peço, né, que confiem. Daqui a pouquinho, a gente está aqui para trabalhar para que isso melhore. Às vezes, lógico, 100% de tudo, tem coisas que independem também da nós, né? Mas aquilo que tiver no alcance vai ser trabalhado, vai ser visto, né? E o que precisar, gente, eu fico à disposição, tá? Convido, então, a vice-secretária, a vereadora Isabel, né, para iniciar, então, o término da sessão ali, falando para as pessoas da audiência pública conforme as regras. As manifestações e demandas apresentadas durante esta audiência pública serão registradas em ata, gravadas em áudio e vídeo e darão origem a um documento oficial da Câmara de Vereadores. O material servirá como base para a elaboração de relatório oficial por localidade, contendo as manifestações dos moradores e a sistematização das demandas. Será feito geração de indicações, requerimentos e ofícios e demais proposições legislativas com base nas demandas coletadas. Possível destinação de emendas impositivas, priorizando obras e ações voltadas à ampliação do acesso à água tratada. Fortalecimento do papel fiscalizador e propositivo da Câmara junto ao Poder Executivo e aos órgãos estaduais.
São esses os registros. Pessoal, então agradecendo mais uma vez a presença de cada um de vocês, né, depois de um grande dia de trabalho, né, agradecer a Val por ter procurado aí a Câmara de Vereadores e deixamos a Câmara de Vereadores mais uma vez aí à disposição da população. Nos procure, né, todo dia tem gente lá na Câmara de Vereadores, usem o poder legislativo para ajudar vocês. Agradeço a presença de todos em nome do Poder Legislativo Municipal e cumprindo com as formalidades regimentais, declaro encerrado a presente audiência pública e uma boa noite a todos.